bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma aula de Direito Penal. Vamos avançar para mais uma aula sobre princípios de Direito Penal, tá? Já vamos diretamente para a lousa para não perder tempo. A gente parou aqui no último bloco, a gente veio até o princípio da alteridade, né, senhores? O princípio da alteridade ele é um subprincípio do princípio da lesividade, tá? E dispõe que a conduta deve necessariamente atingir ou ameaçar atingir bem jurídico de terceiro para ser criminalizada. Deve transcender a esfera do próprio agente. Por isso, o direito penal não pune a autolesão. Tranquilo? Ou seja, senhores, para a aplicação do direito aqui, na visão do princípio da alteridade, eu tenho que atingir um bem jurídico de um terceiro, tá? Eu tenho que ter automaticamente um autor e uma vítima, tranquilo? Continuando, senhores, princípios relacionados com o fato do agente, princípio da exteriorização ou materialização do fato. O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias. Fatos, atos lesivos, ninguém pode ser castigado por seus pensamentos, desejos ou meras cogitações ou estilo de vida, tá? Este princípio busca impedir o direito penal do autor, decorrência do princípio da lesividade. Continuando. Princípio da legalidade estrita ou reserva legal. Esse princípio encontra-se, tem previsão, né, no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 39. Em seu inciso 39 da Constituição, tá? E no artigo 1º do Código Penal. Senhores, vai estar lá também no artigo 1º do Código Penal Militar, tá? E vai dizer o seguinte, vai ter a seguinte redação: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. Assim, a lei, em sentido estrito, tem o monopólio na criação de crimes e combinação de penas, tá? A lei tem o monopólio de criar e combinar penas. Criar crimes e combinar penas, que só serão aplicados a condutas posteriores à sua vigência, tá? Não podendo haver criação de crimes e penas por costumes ou analogias, tampouco tipificação de condutas genéricas, tá? Quando a gente fala da legalidade aqui, senhores, a gente tem que automaticamente ter em mente que devemos subdividi-las em legalidade formal e legalidade material. Quando falamos de legalidade formal, ela corresponde à obediência aos trâmites procedimentais previsto pela Constituição, para que determinado diploma legal possa vir a fazer parte do ordenamento jurídico, tá bom? Seria o que, senhores? Seriam os critérios adotados para a criação de lei, tá? Já na legalidade material, ela pressupõe não apenas a observância das formas e procedimentos impostos pela Constituição, mas também e principalmente devo observar o conteúdo, tá? O seu conteúdo, respeitando-se as suas proibições e imposições para a garantia dos direitos fundamentais por ela previstos, tá?
Atenção aqui, senhores, ó. Medida provisória não pode criar crimes, nem penas, tá? Isso aqui, senhores, é regra, tá? A medida provisória não cria crime e não pode aplicar pena por meio de medida provisória. Mas tenham atenção, tá? Existe uma decisão do STF que admite a criação de crime ou a aplicação de pena por meio de medida provisória se ela for para beneficiar o réu. Professor, onde está isso? Senhores, ó, STF número 25 48 18 Paraná. Tranquilo? Em outras palavras, se a medida provisória criou crimes ou penas favorecendo o réu, é possível, tá? De acordo com a STF, é possível, tá? Anotem essa exceção no caderno de vocês aí, tranquilo? Continuando. Senhores, aqui, ó, ademais, deixa eu dar uma apagadinha aqui para vocês entenderem. Ademais, a lei precisa ser anterior, estrita, certa, taxativa e necessária, tá? Ainda nos princípios relacionados com o fato do agente, temos o princípio da anterioridade. Exteriorizado no mesmo dispositivo que podemos extrair o princípio da reserva legal, de acordo com o princípio da anterioridade, a lei penal apenas se aplica a fatos praticados após a sua entrada em vigor. Daí, por consequência lógica, deriva a sua irretroatividade, não se aplicando a fatos pretéritos, nem mesmo os praticados durante a vacatio legis. Professor, o que é vacatio legis? Senhores, para quem não lembra, vacatio legis é o período de conhecimento da lei, tá? Salvo se benéfica ao acusado. Professor, vai lá, me traduz esse princípio aqui então. Eu li e não consegui entender. Senhores, princípio da anterioridade, de acordo com esse princípio, a lei penal se aplica aos fatos praticados após a entrada em vigor da lei, tá? Eu não posso aplicar a lei a uma conduta posterior à sua publicação. Entendeu? Tem exceção, professor? Tem, tá? Tem. Se a lei for benéfica ao acusado ou ao réu, eu vou retroagir ela, tá? Eu vou retroagir ela. Vamos montar um exemplo aqui para ficar mais dinâmico, senhores. Ó, se eu tenho uma lei A que fala, por exemplo, que o crime de furto é penalizado com a pena de 2 a 8 anos, só como exemplo, tá, senhores? E essa lei vigorou até 2018 e vem uma lei B dizendo que o crime de furto, a pena a ser aplicada do crime de furto é de 1 a 4 anos. Qual que é a lei mais favorável aqui, senhores? A lei A ou a lei B? A lei B, né, senhores? Perceba, no exemplo aqui vamos dizer que essa lei entrou em vigor a partir de 2019 em diante. Tá? Vamos supor, senhores, que Mourão pratica o crime de furto
lá em 2017, tá? Ele praticou o furto em 2017. Senhores, praticou em 2017 e a sentença dele só foi sair em 2021. O momento da conduta do Mourão, eu tinha uma lei, a Lei A, que tratava o furto com a pena, a prática do crime de furto com a pena de 2 a 8 anos, tá? Quando eu fui sentenciar o Mourão, já estava em vigor outra lei, a lei que falava que o crime de furto era penalizado com a pena de 1 a 4. Qual dessas duas leis, senhores, eu vou aplicar ao Mourão aqui, na hora de sentenciar ele, na hora de fazer a dosimetria da pena? E aí, senhores, vou adotar a de 2 a 8, no momento da conduta, ou a de 1 a 4, que vai ser já no momento da sentença? Pós-sentença, na verdade, né, senhores? Não, na verdade não. Ela veio em 2019, então foi antes da sentença. E aí? Senhores, eu vou adotar a lei B, tá, senhores? O que vai acontecer aqui? Ela vai retroagir, tá? Ela vai retroagir. Tranquilo? Vai retroagir, ou seja, vai alcançar fatos passados à sua publicação. Entenderam? Então, toda vez que eu falar que a lei vai beneficiar o réu, senhores, independente da situação que está o processo dele, se ele tiver já sido processado, transitado em julgado, está em fase de execução de pena, está preso, tá? Ele vai ser beneficiado com essa nova lei. Se a lei nova for benéfica ao réu, tá? Ela vai ser utilizada para favorecê-lo, tá bom? Tranquilo? Beleza? Professor, e caso contrário? Também, senhores, no caso contrário aqui, ó, vamos pegar aqui como exemplo a situação de a lei, deixa eu apagar aqui, a lei A ser de 1 a 4 e a lei B ser de 2 a 8. O que eu fiz aqui, senhores? Eu investi, né? 2 a 8. O que vai acontecer aqui no caso, senhores? Com essa inversão? Ó, eu tinha uma lei benéfica e veio uma lei nova, que vai aumentar a pena. Qual que é a lei que eu vou aplicar no caso concreto aqui, senhores, do Mourão? Vou manter o mesmo exemplo. Praticou o furto em 2017, saiu sentença em 2021. E aí, senhores? O que eu vou aplicar aqui? Senhores, eu vou aplicar a mais benéfica, tá? Eu vou aplicar a lei antiga, a lei que não está mais em vigor. Tranquilo? O que vai acontecer aqui, senhores? Ó, ela vai ultra agir, tá? Ela vai continuar valendo, entendeu? A lei nova, se ela prejudicar uma conduta anterior, eu vou conservar a lei antiga, tá bom? Eu não posso aplicar uma lei nova que vai ser maléfica, que vai aumentar a pena de uma conduta, do réu que praticou uma conduta antes de sua publicação. Entenderam isso, senhores? Senhores, sem dúvidas com relação a isso aqui, vamos avançar, tá? Princípios relacionados com o fato do agente, princípio da vedação ao bis e idem. Proíbe que o agente seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. Proíbe que o agente seja punido 2 vezes pelo mesmo fato. Inclusive, sopesando a mesma situação ou circunstância para agravar a pena em mais de um momento da dosimetria.
Como exemplo, temos a súmula 241 do STJ, que proíbe o uso de uma única reincidência como circunstância judicial desfavorável e como agravante, pois haveria violação a este princípio. O que significa esse final aqui, senhores? Eu não posso utilizar a reincidência ao mesmo tempo como circunstância judicial desfavorável e como agravante. Eu posso usar ela como ou circunstância judicial desfavorável ou agravante. Os dois não, tá bom? Tranquilo? Princípio da adequação social. Senhores, esse princípio aqui é um princípio idealizado por Hans Hels. Ele traz que este princípio, traz nesse princípio a ideia de que as condutas tidas por socialmente adequadas não poderiam constituir delitos, pois o tipo penal implica em uma seleção de comportamentos reprováveis cuja a sociedade realiza um desvalor da ação ou do resultado. Dessa forma, não caberia a criminalização de comportamentos nos quais não há esse desvalor. Quando a gente fala do princípio da adequação social, comporta aqui duas vertentes, tá? Reduzindo a abrangência do tipo penal, que seria se o fato está de acordo com a norma, mas não está de acordo com o interesse social, a conduta deverá ser tida como atípica, tá? O segundo aqui também deve ser direcionado ao legislador, isso porque se a conduta está de acordo com a sociedade e o legislador não pode criminalizar esta conduta, orientando o parlamentar a como proceder na definição de bens jurídicos a ser tutelados, tá? Aqui dentro da adequação social ainda, existe 3 correntes com relação à sua natureza jurídica, tá? Vou colocar aqui como observação. Natureza jurídica do princípio da adequação social. Existe aqui 3 correntes. A primeira é a excludente da tipicidade, tá? Primeira corrente. Da tipicidade. Essa aqui, senhores, é a doutrina majoritária. Majoritária, tá? Que vai dizer que a adequação social exclui a tipicidade material da conduta, uma vez que não seria crime, já que a conduta não é socialmente reprovável ou socialmente adequada, tá? Além da excludente de tipicidade, eu tenho como outra corrente a excludente de ilicitude, ou da ilicitude, na verdade. Senhores, com relação a esse excludente aqui de ilicitude, há doutrinadores, que aqui é corrente minoritária, tá? Que vão dizer que seria uma excludente de ilicitude num plano de ilicitude material. O problema é que hoje não se divide mais a ilicitude em ilicitude material e ilicitude formal. Então, a tipicidade material da conduta acaba antecipando
algumas análises que seriam feitas na ilicitude, tá? Logo porque a tipicidade ela é feita a análise primeiro do que a ilicitude, por óbvio, né? Quando a gente vai analisar o conceito de crime na sua forma analítica, tá? A outra natureza jurídica seria a regra geral de hermenêutica ou princípio geral da interpretação. Aqui, senhores, a jurisprudência caminha fortemente, tá? De forma tranquila e dominante, no sentido de que a adequação social deve sofrer uma aplicação restritiva no direito penal, comportando aqui duas vertentes. A vertente que ela é voltada ao legislador, sua função seletiva, e a segunda vertente que ela é voltada ao intérprete, na sua função interpretativa e limitadora. Tranquilo? Avançando, senhores. Princípios relacionados com o agente do fato, princípio da responsabilidade, da pessoalidade ou da intranscendência da pena. De acordo com este princípio, a responsabilidade penal é sempre uma responsabilidade pessoal, que não pode ultrapassar a pessoa do autor do crime, motivo pelo qual se proíbe o castigo penal pelo fato de outrem. Somente o condenado é que terá de submeter à sanção que lhe foi aplicada pelo Estado. No entanto, os efeitos secundários extrapenais da sentença penal condenatória, por exemplo, a obrigação de reparar o dano e de decretação de perdimento de bens, pode se estender aos sucessores até o limite da herança, Professor, onde que está isso? Filho, está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, e vai dizer que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. O que quer dizer isso aqui, professor? Senhores, o princípio da responsabilidade ou da pessoalidade vai trazer que a pena ela não é transferida, tá? Eu não posso transferir a pena para o pai, para a mãe, para o tio, para o primo, não. A parte penal de quem pratica uma conduta, ela é direcionada para o autor. Coautor, participe, tá? Quando a gente vai individualizar as condutas lá no final da sentença, beleza. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a pena é individual. Quando a gente fala de efeitos secundários extrapenais, situação, por exemplo, de reparação de dano, quando é um crime contra o patrimônio público, exemplo, eu ir na prefeitura e quebrar uma mesa de forma dolosa, ou quebrar uma vidraça de forma dolosa, né? Crime contra a administração ou a repartição pública ali naquela situação. No final da sentença, possivelmente, o juiz vai me condenar à reparação do dano. Se eu não estiver em condições, né, vivo mais, vamos supor, ao final da sentença, aquela parte lá de reparação de danos, senhores, vai ser transferida, entendeu? Vai ser transferida aos meus herdeiros, no limite da herança, tá? Eu não vou atingir o patrimônio particular do meu filho, por exemplo, da minha esposa, tá bom? Mas eu vou atingir aquilo
que seria transferido como valor de herança, até o limite da herança, para o pagamento, tá, dessa sentença, né, dessa punição, tá, da decretação aí da reparação do dano ou decretação de perdimento de bens. Tranquilo? Entenderam isso aí, senhores? Desse princípio aqui, senhores, ó, decorre a obrigatoriedade da individualização da acusação, ainda isso, né? Ou seja, é proibida a denúncia genérica, tá? É proibida a denúncia genérica. Vaga ou evasiva, embora os crimes societários ou os tribunais nos crimes societários, os tribunais flexibilizam essa obrigatoriedade, tá? Mas é obrigado, tá? É obrigado o Ministério Público, que é o titular da ação penal aí, ele fazer uma denúncia individual, tá? Ele não pode fazer uma denúncia genérica, tá bom? Além disso, senhores, vem a obrigatoriedade da individualização da pena, que já foi dito, né? A pena ela é tratada de forma individual. Senhores, continuando. Princípio da responsabilidade subjetiva. Não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente. O agente somente pode ser responsabilizado se o fato tiver sido querido, assumido ou previsto. Não há responsabilidade sem dolo ou culpa, tá? Não há responsabilidade sem dolo ou culpa. Professor, existe dentro da doutrina situações de adoção da responsabilidade penal? E aí, senhores, dentro do direito penal brasileiro, tá? Dentro das doutrinas aí dos estudiosos, dos doutores, existe alguma situação, alguma possibilidade de adoção da responsabilidade objetiva? E aí, senhores, ó, a resposta aqui é sim, tá? Temos na doutrina dois casos de responsabilidade penal objetiva. Qual seria? Primeiro, a embriaguez voluntária. E segundo, a rixa qualificada. Professor, isso aqui é majoritário, é pacífico? É, só que existem críticas, tá? A crítica aqui com relação à embriaguez voluntária, por mais que alguns doutrinadores defendem a aplicação da responsabilidade objetiva neste caso, a teoria aqui adotada é a teoria da actio liberi causa, que permite a punição do agente completamente embriagado, não sendo a embriaguez acidental, tá? Isso aqui, senhores, ó, essa teoria é da teoria da actio liberi causa, vai ser estudado na parte da culpabilidade, tá? Lá dentro da imputabilidade penal, tranquilo? Então não vou aprofundar para vocês não ficarem perdidos aqui, para a gente ganhar tempo, tá bom? Libere em causa, só para os senhores terem noção do que eu estou falando, tá? Com relação à rixa qualificada aqui, senhores,
ela é qualificada na situação de lesão grave ou morte, tá? Independentemente de quem tenha causado a lesão ou a morte, todos responderão pela rixa qualificada. A crítica aqui, senhores, é o seguinte: só responde pelo resultado agravador, isto é, pelo crime de lesão, quem atuou com dolo, tá? Evitando-se a responsabilidade penal objetiva. Então, assim, professor, o senhor falou das duas possibilidades de aplicação da responsabilidade objetiva dentro do direito penal. Existe? Existe, são essas duas. Tem crítica? Tem, mas já teve banca, inclusive foi na prova de delegado do DF, na prova dissertativa deles, segunda fase, que cobraram isso, perguntaram se existia situações de adoção da responsabilidade objetiva dentro da doutrina. São essas duas, tá? Adota-se essa situação, mas existem críticas, beleza? Tranquilo? Avançando, senhores. Princípio da culpabilidade, tá? Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável, penalmente capaz, com potencial consciência da ilicitude, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento, quando dele exigível conduta diversa, podendo agir de outra forma. Aqui, senhores, é o seguinte, tá bem didático, é bem explicado. Já vamos até pular para o próximo, tá? Exige que ele seja penalmente capaz, possibilidade de conhecer o caráter ilícito do comportamento e podendo agir de outra forma, tá? Princípio da proporcionalidade. Exige que se faça um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou posto em perigo, gravidade do fato, e o bem de que alguém pode ser privado, a gravidade da pena. Toda vez que nessa relação houver um desequilíbrio acentuado, haverá desproporção, ou seja, a pena deve ser proporcional à gravidade do fato, tá? O presente princípio aqui, senhores, apresenta uma dupla face, tá? Pois de um lado, dupla face. De um lado, senhores, ele proíbe o excesso. Eu tenho a proibição do excesso. Ou seja, eu tenho aqui o garantismo negativo. Tá? Por outro lado, ele não admite a proteção insuficiente. E assim temos aqui o garantismo positivo. Tranquilo? Vale ainda, senhores, citar para vocês aqui um julgado do STJ, tá? Que é agravo de instrumento no HC 239-363, que vai dizer que a intervenção estatal por meio do direito penal deve ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade, incumbindo também ao legislador o dever de observar esse princípio como proibição do excesso e como proibição de proteção insuficiente. De forma resumida, é o que a gente estudou aqui, tá, senhores? Continuando. Princípio da limitação das penas ou da humanidade. Princípio da humanidade, ou princípio da humanidade das penas, nada mais é do que o princípio da dignidade da pessoa humana no direito constitucional. Este princípio é
transportado para o direito penal e ganha uma nomenclatura diferente, humanidade. Aqui, senhores, ó, assim, a Constituição aqui prevê em seu artigo 5º, inciso 47, que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos ou cruéis. Tá? Professor, ufa, que tanto de princípio, que tanto de trem para estudar. É chato? Senhores, na honestidade, é difícil, tá? Mas é necessário. O estudo dos princípios do direito penal é a base, tá, senhores? Então não pode negligenciar. Não sejam negligentes, tá bom? Se tiver dúvida, volta o vídeo, me chama depois no WhatsApp, no e-mail, que a gente troca a ideia, tá bom? Eu finalizei a parte dos princípios aqui com vocês, tá? Aguardo vocês na próxima aula, já com uma matéria nova dentro do direito penal ainda na parte geral. Tranquilo, senhores? Então fique com Deus, abraço, até a próxima, tá? Avança! Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.